A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Graças a Deus, estamos aqui juntos mais uma vez para a gente continuar o estudo do livro de Salmos, irmãos. Glória a Deus por isso. Hoje, Salmo de número 35. O Salmo ele é composto, esse Salmo, por 28 versos, né? Graças a Deus. Escrito por Davi. Irmãos, o Salmo 35, dando um exemplo como o 7, que já comentamos aqui no canal, o 12 e outros, até acredito que tenha 20 deles aqui escrito no livro de Salmos, são salmos chamados imprecatórios. Os irmãos vão ver uma linguagem usada aqui nesse 35 aqui, que o autor é Davi. Quando nós chegarmos em outros, vamos estar falando aqui, louvado seja Deus, a qual eles usam uma linguagem forte, irmãos, pedindo que Deus entre com providência naquele momento ao ponto de querer matar. Alguns salmos falam que podem arrancar os dentes. Irmãos, nós vamos lendo aqui, vamos lembrando e comentando aqui. Os irmãos vão ver que esses salmos imprecatórios, irmãos, nessa aliança, né, a qual vivia Davi aqui, que era a lei, aqui antes de Jesus, a graça, o nosso Senhor e Salvador se manifestar, eles tinham essa linguagem, eles tinham esse pensamento, essa visão, aleluia, porque não era, irmãos, claro, não era, irmãos, esclarecido como é para nós hoje, irmãos, aleluia, o que a palavra do Senhor nos fala a respeito da salvação da nossa alma, que é alcançada pelo sacrifício vertido na cruz do Calvário por Cristo. Irmãos, e sabemos pela palavra que aquele ou aquela, que seja quem quer que for, não quiser aceitar, ter uma aliança, aceitar Cristo como Salvador no tempo seu de vida, segundo a palavra de Deus, irmãos, fala lá em Apocalipse, vai passar pelo juízo de Deus. E o juízo de Deus não é para absolvição, é para condenação. E nas cartas, nós vemos que a palavra fala assim, que muitos desses que não quiseram obedecer o evangelho, porque conheciam, Deus vai vir com vingança. Irmãos, não é palavras minhas, é palavras escritas, inspiradas por Deus através do Espírito Santo, a homens santos ali que deixaram escritos ali. Então vemos que essa linguagem imprecatória aqui dos Salmos se aplica para esse povo aqui, de Davi, o povo aqui da velha aliança, não para nós. Mas vemos até mesmo nisso, irmãos, aleluia, até uma linguagem assim meio exagerada algumas vezes, que os teólogos usam como uma linguagem hipérbole, né, ou hiperbólica, com um certo exagero em algumas coisas. Vamos ver isso aqui no verso 10, mas falando de uma realidade. Aleluia. Verso 10 desse salmo. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente vê esses detalhes. Claro que se fôssemos comentar, irmãos, verso por verso aqui, precisaríamos aqui de uma hora e meia para entrar em detalhes, mas não vamos fazer isso, né? Louvado seja Deus. Vamos aqui entrar, irmãos. O verso 1 fala assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Vamos ver até o verso 3. Pega o escudo grande e pequeno, levanta-te e me ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Vemos aqui, irmãos, Davi, um salmo aqui que tem por título pedindo a ajuda de Deus, aleluia. Vemos que Davi era um homem que se esforçava a procurar andar, irmãos, no caminho do Senhor, a guardar a palavra, aleluia, para honrar a Deus. E vemos aqui que os seus opositores, aqueles que se levantavam contra ele, só cresciam, não diminuíam, irmãos. E aqui, dos versos 1 ao 3, ele diz aqui, combate contra aqueles que querem combater contra mim. Dando aqui, irmãos, nos versos 2 e 3, qual lemos aqui, a imagem de Deus aqui como um soldado, um general, que ele é, irmãos, aleluia. Ele vai de encontro com o nosso adversário, que entendemos hoje pela palavra, que não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, diz a palavra, nos ensina, os dominadores desse século. O nosso Deus como um soldado, como um general, ele vai ao encontro contra o inimigo e luta por nós, irmãos. Aleluia! Nós vemos que na própria lei, na escrita,
Lá está registrado em Levítico 19, 18, que Deus ele ensina o povo dessa aliança aqui, que tem que amar o próximo. E a vingança, irmãos, a qual muitos aqui traziam nessa linguagem, nesses salmos imprecatórios, de Deus ir lá e desbaratar, matar. A gente vê que no própria lei escrita por Moisés, aqui inspirada pelo Espírito Santo, Deuteronômio 32, se não é o versículo 25 ao 35, nos fala o Senhor falando, minha é a vingança, como é citado isso por Paulo também lá em Romanos, aleluia. Vamos ler aqui do verso 4 ao 9, a qual a palavra do Senhor nos fala assim, ó: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal, sejam como a palha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. 7. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. 8. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prendam a rede que o ocultou, cale ele nessa mesma destruição. 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Nós vemos aqui, irmãos, os inimigos querendo vir, querendo projetar, maquinar, desejar a destruição de Davi, a destruição, a morte, irmãos. Vamos dizer assim, uma linguagem bem mais clara de Davi, irmãos. E Davi pedindo a Deus, Davi numa oração, como falamos aqui, explicamos no início aqui, mas uma linguagem imprecatória, para Deus ir lá e matar, acabar com a vida deles, que era nesta aliança aqui, para que eles caiam na mesma destruição que eles projetavam para Davi. Nós vemos aqui nesses versos de 4 a 9, Davi pedindo para que o anjo do Senhor fosse lá e os perseguisse e aplicasse justiça contra eles, porque nós vemos, irmãos, nessa linguagem aqui, nesse contexto aqui que estamos comentando do Velho Testamento aqui, em alguns casos, o mais conhecido é aquele anjo que foi de encontro ao exército ali da Síria, meu Deus, 185 mil homens morreram, irmãos, um anjo do Senhor. Então, o povo dessa aliança, o povo de Israel, podemos falar assim, o povo de Deus, irmãos, viviam nesse contexto, aonde, em alguns casos, do próprio Senhor, ali na entrada da terra de Canaã, Deus mandou matar, tirar a linhagem, apagar a memória daquele povo, dos cananitas, daquelas religiões pagãs, por causa do que, irmãos? Aqueles costumes daquele povo iam corromper o povo de Deus, tinha que ser tirado, nessa linguagem, extirpado, eliminado, tinha que sumir ali, irmãos. Em alguns casos, Deus mandou fazer, em alguns casos, porque a própria palavra de Deus ali, a gente lendo versículos, comparando, não podemos pegar uma passagem isolada, mas temos que ler a Bíblia, irmãos, ouvir, prestar atenção, meditar, orar, buscar, pedir, irmãos, e o Espírito de Deus, ele nos ensina, a qual a própria lei, aqui, a qual nesse contexto, dizia que era para o homem não matar o homem. Falamos aqui em Levítico 19, 18, leia lá, irmãos, em nome de Jesus, é para amar. Mas, irmãos, em alguns casos, Deus mandava, por causa da guerra, de algumas situações, matar. Não que Deus queria isso, irmãos. Falamos no salmo anterior a esse, o 34, sobre a vontade permissiva e a direcionada de Deus. Em alguns casos, se aplicava a vontade permissiva de Deus, não aquilo que ele queria. Por causa, irmãos, da dureza do coração do povo dele, o povo de Israel, irmãos. Porque Deus queria fazer as coisas de um jeito, mas às vezes o povo, irmãos, tomava outro rumo. E assim não é nos dias de hoje, é diferente, irmãos. Como Deus quer agir, quer operar, quer curar, quer libertar, quer salvar, quer fazer milagres nas nossas vidas, no povo dele hoje, e nós tomamos outras escolhas, irmãos. E assim o povo de Israel aqui não era diferente. Vamos continuar aqui. O verso 10 fala assim, ó:
Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre, o necessitado daquele que o rouba. Falamos aqui no início, irmão, sobre salmos imprecatórios, uma linguagem hipérbole ou hiperbólica. Eles usavam que de exagerar algumas coisas para falar uma realidade. Aqui quando fala meus ossos, fala assim, de todo o meu ser. Ô irmãos, se a gente não ler, não orar, irmãos, não pedir a Deus, irmãos, não buscar num dicionário, irmãos, pegar lá do hebraico mesmo, irmãos, e ler e trazer. Pessoas pegam o próprio texto da Bíblia, irmãos, e querem fazer mudanças no sentido da palavra. Por isso temos que prestar muita atenção, irmãos, ter dependência do Senhor, do Espírito Santo, do seu auxílio, da sua instrução. Aleluia. Quando ele fala aqui, ó, o 10, né? De todos os meus ossos, de todo o meu ser, Senhor. Quem é como tu? Aqui Davi, irmãos, ele falava assim numa linguagem, ele expressava a confiança que ele tinha em Deus de dar vitória. A nação dele, nação de Israel, que parecia tão pequenininha, do inimigo que parecia maior. Irmão, só o nosso Deus tem esse poder. Só o nosso Deus tem esse poder de abençoar a sua vida, de dar vitória para a sua vida, a minha. Mesmo que pareça às vezes, irmãos, que a situação ela está sendo maior do que até o agir de Deus e a nossa força. Mas o nosso Deus, ele é maior, irmãos, ele é poderoso, ele é grande para operar o milagre. Aleluia. Quando nós nos aproximamos dele com o coração quebrantado e contrito, ali, irmãos, dependente dele, desejosos de o buscar, de o honrar, de estar na sua presença, irmãos, Deus, ele não despreza, Deus, ele ouve, ele atende. Oh, aleluia, aqueles que o temem. Nós vemos isso, irmãos, nos Salmos aqui, mais precisamente os salmos aqui que temos comentado até no presente momento, que é o Salmos de Davi e alguns anônimos, e isso da vida dele, aleluia. Vamos aqui agora do verso 11 ao 16, falar dos hipócritas e zombadores que vinham contra ele. Verso 11 fala assim, ó: falsas testemunhas se levantam, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. 14. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e congregavam gente desprezível, se congregavam contra mim, e eu não o sabia, desprezavam-me sem descanso, como hipócritas. O verso 16 aqui, irmãos, fala: como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Irmãos, o inimigo vinha zombando de Davi, hipócritas, desafiando, vindo contra ele para tentar tirar a sua paz. Fala que roubando a minha alma. Não que Davi estava morto, irmãos, mas o pensamento dele, o raciocínio dele, fazendo ele ficar até preocupado, temeroso. O inimigo vinha, irmãos, o inimigo não se cansava. O inimigo vinha, irmãos, com toda a fúria. Aleluia, meu Deus do céu, contra a vida de Davi, irmãos. Aleluia. Isso é a forma que o adversário, os inimigos que não querem obedecer a Deus, não querem atender a voz de Deus, irmãos, se voltam contra a sua vida, contra a minha vida, porque, irmãos, eles sabem que eles não podem ir atingir a Deus, irmãos, porque o Senhor é todo poderoso, mas eles querem atingir a nós, a você, a mim, para tentar, irmãos, atingir o Senhor, para tentar, irmãos, entristecer ao Senhor, irmãos, porque a batalha, irmãos, hoje, para nós, ela não está no braço, ela não está no escudo, ela não está na espada, ela não está na funda que Davi girava, ou na lança, mas está onde, o campo de batalha, onde que é hoje, irmãos, é a nossa mente. O adversário, ele fala, ele ameaça, ele zomba, ele vem como hipócrita, como dissimulado,
contra a sua e a minha vida para tentar nos confundir, para tentar nos tirarmos da presença do Senhor e da confiança que nós temos em Deus, para nós deixarmos, nós pararmos, para nós não virmos contra o Senhor, irmãos. Estamos na presença do Senhor e se voltarmos contra Ele, o adversário assim, ele vai fazer nós sairmos da presença de Deus para tentarmos atingir o Senhor, irmãos. Por isso que eles zombam, por isso que eles são dissimulados. Por isso, irmãos, lembrando lá de Neemias, quantas vezes o adversário, usando ali os homens, falsos profetas, vinham para tentar fazer Neemias parar. Mas Neemias, irmãos, ali, um homem de oração, um homem que buscava o Senhor, como Davi aqui, irmãos, ele estava orando, ele estava em comunhão, ele falou assim, não posso parar essa obra, mas a mão do Senhor é sobre mim para ir contra vocês, irmãos. Nós temos que nos refugiar em Deus, refugiar no abrigo do Senhor. O Senhor nos esconde, irmãos, nos protege, aleluia, contra os inimigos que são hipócritas, são zombadores, contra a minha e a sua vida, oh glória. Como o verso 10, irmãos, temos que confiar no Senhor de toda a nosso ser, de toda a nossa alma. Vamos ler aqui do 17 e 18, Davi falando aqui, ó, Senhor, até quando verás isso? Vai ficar olhando para essa situação? Livra a minha alma das suas violências e dos leões a minha vida, aqueles que vinham, irmãos, como leões, furiosos, ferozes, bravos. E assim o inimigo vem contra a sua vida, a mim, irmãos, rugindo, gritando, fazendo uma escarcéu para nos querer colocar medo, atingir nós aqui, irmãos, para a gente temer. O 18 fala assim, ó, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Irmãos, Davi estava vendo, estava presenciando a ação do adversário vindo contra a vida dele, mas Davi, irmãos, estava com o coração, com a alma, com a confiança inteira. Não é pela metade, mas inteira em Deus, irmãos, aleluia. Por isso que ele fala, louvar-te-ei, entre muitos, irmãos. Você tem que pôr a sua confiança no Senhor, e o louvar, e o adorar. Oh, irmãos, o inimigo pode gritar, o inimigo pode falar, o inimigo pode te ameaçar, o inimigo pode usar as pessoas para vir contra a sua vida, às vezes até mesmo dentro da sua casa. Mas, irmãos, maior é aquele que está com você, o leão da tribo de Judá, aquele que não tosqueneja, aleluia, está com você, aleluia. Do 19 ao 21, vamos ler aqui o verso aqui, fala assim, ó, não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que aborrecem sem causa, com os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Olha, irmãos, tremendo isso aí. 20 e 21, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, o que fizeste os nossos olhos ouvirão. Irmãos, o inimigo, o adversário, sem causa, ele vem contra a sua vida, aqui no verso 19, que eles não falam de paz e antes projetam enganar os quietos da terra, aqueles que têm paz em Deus, irmãos, querem tirar o sossego, eles não querem mexer com quem está lá fora, irmãos, que já está na mão dele, mas os que estão na presença do Senhor. O 22 fala, abrem a boca de par em par, contra mim dizem, que fizeste os nossos olhos ouvirão. Irmãos, eles projetam o mal contra você, contra nós que servimos ao Senhor, contra nós que estamos na presença do Senhor, irmãos. Irmãos, você, nós, a igreja, incomoda o inimigo, irmãos. A sua vida, a sua conduta, a sua oração, a sua maneira de ser, de falar, de olhar, de cumprimentar, de agir, a sua presença, ela, irmãos, abençoa muitos, mas ela incomoda o adversário, porque traz luz, traz paz. Irmãos, traz cura para as pessoas, liberdade para os cativos e oprimidos. A palavra fala assim, irmãos, aleluia. Por isso que o inimigo vem contra você sem causa, sem motivo, mas Deus é contigo, irmãos. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos ler aqui do verso 22 ao 25, a palavra fala assim, ó.
Tu, Senhor, os tem visto. Não te cales, Senhor. Não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Olha, irmãos, que pedido, que oração Davi fazendo. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, este era o nosso desejo. Não digam, nós o havemos devorado. Até aqui, o verso 25. Davi, irmãos, falando para Deus, contando para Deus, Senhor, tu vistes. Irmãos, o servo, a serva de Deus, irmãos, ele tem intimidade. Ele tem, irmãos, proximidade com o Senhor, irmãos, para falar, qualquer momento, qualquer hora. Hoje, por causa de Cristo Jesus, irmãos, nós oramos e estamos no Santo dos Santos falando com o Senhor, chorando, contando as vitórias, apresentando as nossas causas, mas não aqui como o povo aqui, irmãos, pedindo que Deus mate, Deus desarraigue, Deus quebre os ossos, os dentes, mas fazendo igual Jesus nos ensina, abençoando aquele que nos persegue, dando a eles de comer, como fala lá em Mateus 25, dando de comer, de vestir, irmãos, dando água para beber, visitando, irmãos, abençoando. E lá em Romanos fala para nós, capítulo 9, que brasas vivas se amontoarão na nossa cabeça. Nós hoje somos ao contrário deles, irmãos, pagamos o mal com o bem. Aleluia! Vamos ler aqui do verso 26 a 28, para estarmos encerrando aqui. Fala assim, envergonhem-se e confundam-se, a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido. O que ama a prosperidade do seu servo, assim a minha língua falará da tua justiça e teu louvor todo o dia. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele ama a prosperidade do seu servo. E no 28 fala assim, a minha língua, isso é pessoal, a sua língua, falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Irmãos, Deus, Ele tem prazer na sua vitória, na minha e na sua prosperidade. Ele quer, irmãos, que nós, como está escrito em Atos 1:8, sejamos testemunhas dele, irmãos, com poder, com autoridade, com graça, de graça derramada sobre nossa vida. Irmãos, Deus, aleluia, Ele ama a tua prosperidade, Ele ama quando você vence, conquista. Imagina só, irmãos, um filho, quando ele faz algo na escola, ou algo que ele tem sucesso e vem contar para o pai se alegra por aquela conquista. Irmãos, a mesma coisa é Deus, irmãos. Quando você ora, você clama, você busca, você persevera, você resiste na fé, louvando e adorando o Senhor, e você vence, irmãos. Deus tem prazer, Ele ama a sua prosperidade. E prosperidade aqui, irmãos, é a vida espiritual, é a sua vida pessoal, espiritual com Deus, seu ministério, sua vida conjugal, a sua vida financeira, irmãos, o seu corpo, a saúde do seu corpo, da sua alma. Irmãos, Deus quer, e o remédio está aqui, é a santa palavra. Quando nós aplicamos ela na nossa vida e cremos e andamos pela fé, louvando e adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Mais um Salmo 35. Deus te abençoe e te guarde. Como os irmãos têm atendido o nosso pedido, deixe perguntas ali no comentário, irmãos. Pedido de oração. Comente, pergunte. Nos Salmos vamos respondendo as perguntas dos irmãos. Aleluia. Não deixe de clicar aí no like, irmãos, para o canal estar sendo bem visto para a glória de Deus e fortalecido, para que as pessoas que não conhecem o Evangelho, que vão aceitar Jesus como Salvador e voltar, possam ser alcançadas através dessa atitude sua de fé, irmãos. Vendo, comentando, clicando aí no like, compartilhando esse link com mais pessoas e o nome do nosso Deus sendo glorificado, irmãos. O nome dele que é glorificado aqui. Você, nós aqui somos instrumentos pequenininhos na mão do Senhor, amém? Deus te abençoe, te guarde e te prospere no nome de Jesus. A paz do Senhor.